A era da transformação digital acabou. Então, se você na sua empresa está trabalhando com transformação digital, especialmente sendo conduzida pela sua área de tecnologia, eu vou dizer para você que não vai dar tempo, não vai dar tempo de continuar fazendo isso. Nós vivemos hoje no mundo do letramento digital, da maturidade digital, onde toda a cultura deve ser uma cultura tecnológica. Todos nós somos tech, a não ser que a tua cultura ainda esteja no século 20. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Esse tema é tão importante e atual que eu fiz questão de vir aqui discutir com vocês o mais recente relatório da McKinsey com o título We are all techs now. Agora nós somos todos de tecnologia. E as informações mostradas ali são brutais e chegam como um soco no estômago, como foi a abertura, a ponto de dizer que transformação digital acabou. Se você está trabalhando com isso, pare e dê o próximo passo, porque não vai dar tempo. Imagine você chegar no final de uma transformação digital que vai custar tempo, dinheiro, recursos, e quando você chegar no final dessa estrada, ela já não vai valer de muita coisa. E o ponto é que a distância não é só técnica, ela é uma distância cultural, de modelo mental, e aí reside um grande problema. Qual é a grande contradição cultural e o maior desafio nessa questão de letramento digital, de total literacia ou alfabetização digital? É o custo dessa mudança. Em 1811 teve um movimento chamado movimento ludista. Os ludistas eram aqueles trabalhadores na Revolução Industrial que eram contra a revolução e a implementação de máquinas na produção. O que eles faziam? Quebravam as máquinas. Mais ou menos um ludismo moderno são os taxistas, ou foram os taxistas quando começaram a colocar fogo nos Ubers. Lembram dessa história? Então o movimento ludista é o movimento que se opõe às transformações acontecidas no mundo do trabalho, né? O movimento ludista. Mas o grande ponto hoje, a grande contradição e o desafio é que o ludismo atual, o ludismo na atualidade não está na fábrica, não está na operação, não está na execução. Sabe onde está? No conselho da sua empresa, está na sua cabeça, está nos líderes de gerações passadas que se opõem a qualquer tipo de mudança. E o mais difícil de tudo, eles têm, eu também me incluo nisso, uma dificuldade enorme neuroplástica de aprender coisas novas ou de abandonar paradigmas antigos. E como que isso se revela de maneira prática, né? Recentemente a gente ouviu de um lead, estávamos mostrando um projeto de transformação cultural capitaneado pela Dell Consultoria, e esse lead nos disse que está investindo milhões na transformação digital da sua empresa. Mas pasmem vocês, ele achou caro um projeto de transformação cultural. O que os dados da McKinsey nos mostram? 80% dos executivos em boards, conselhos e em cargos executivos, 80% deles acreditam que tem que fazer upskilling, ou seja, que tem que treinar os seus colaboradores. Agora pergunta qual a porcentagem deles que tem considerado no seu orçamento investimentos para transformação cultural? 28% apenas. A Gartner também alertou que a grande maioria, a maioria esmagadora dos CEOs que estão hoje sentados nas suas posições de CEO não entendem nada de IA. Não conseguem programar um agente, usam IA como se fosse Google, não entendem o que é um agente vertical, não sabem como automatizar um processo do começo ao fim só usando a IA. Uma realidade que já está posta. Uma boa parte das pessoas na execução já estão usando isso. E outra descoberta que a gente fez, uma boa parte desses seus colaboradores que já usam a IA não te contam, porque eles acreditam que se contarem o que descobriram usando a IA, você vai simplesmente demitir eles. Ou seja, nós estamos vivendo uma necessidade total de transformação cultural e de transformação no modelo de trabalho. É por isso que a transformação digital só não faz mais efeito. Nós temos que partir para um nível de letramento digital, de alfabetização digital e de montagem de estruturas que tenham a tecnologia como centro de toda a organização
e não depositada numa área específica. Outro grande desafio cultural. No livro Organizações Exponenciais, o Salim Ismail lembrava, isso na época da transformação digital, que toda mudança, quando chega para ser feita, ela encontra anticorpos organizacionais. Esses anticorpos organizacionais, quando estão nos conselhos e nos cargos executivos, simplesmente eles matam, barram qualquer iniciativa de transformação. Imagine então transformar toda uma organização no seu sistema de gestão, acabar com a área de tecnologia e dizer que a partir de agora todos nós somos techs. A provocação que eu tenho feito com os clientes aqui da Dell é que a partir de agora eu, você, todo mundo somos devs no code. Bom, então você, CEO, empresário, líder de RH, que chegou até aqui no vídeo, pode ter acontecido duas coisas com você. Primeiro, você ficou pé da vida comigo, não acredita em nada disso, ou você se sentiu instigado e inspirado a fazer transformações culturais já de olho nesse futuro. O termo utilizado pela McKinsey e pelos estudiosos do mundo do trabalho é rewire. Nós temos que religar. É como se fosse dar um Ctrl Alt Del na sua empresa e começar ela de um jeito diferente. Um termo também que foi utilizado pelo Don Depscott no livro Macroeconomics, ou seja, a partir daquela época do movimento Wiki, ele dizia que a gente tinha que dar um Ctrl Alt Del no mundo. E agora nós vamos ter que dar um Ctrl Alt Del nas empresas que ainda não são tecnológicas na essência, que não usam a IA na essência. E como é que isso acontece? O grande ponto é que você não vai pausar as pessoas para treinar elas simplesmente. A ideia do Rewire é que elas mudem o jeito que trabalhem à medida que vão trabalhando. À medida que novos componentes de tecnologia vão sendo incorporados no nosso dia a dia, como os chats da vida, os chatbots, chats GPTs, eles entrem na nossa vida e nós vamos nos religando, transformando à medida que a coisa vai acontecendo. Lembra aquela lógica e aquele jargão? Trocar o pneu do carro com ele andando? Isso nunca foi tão vivo como agora. Então, não é simplesmente dedicar uma grana para treinamento e desenvolvimento. Ou seja, isso é commodity, você tem que fazer. Mas é investir numa transformação cultural profunda e genuína no seu formato de trabalho. Transformar todo mundo em pessoas tecnológicas. Pessoas que usam a tecnologia a favor daquilo que fazem. No passado, isso era transformação digital capitaneada por TI. Agora é um novo modo de trabalhar, se relacionar e organizar as empresas em torno da tecnologia. E como a gente sempre termina os Dell Insights aqui dando dicas práticas de como você deve agir num ambiente como esse. Para nós também é novidade. Olha que interessante, nós já estamos sendo procurados por clientes nossos pedindo para estudar transformações culturais como a tecnologia sendo o grande capitaneador de transformação, ou seja, como que eu religo a minha empresa no ambiente digital, letramento digital, sem ter a necessidade de treinar ou ter uma área específica conduzindo isso. Como que eu transformo a minha cultura para que ela seja conectada no novo mundo da IA? Mas tem alguns recados práticos. Se você é CEO, ou ocupa uma posição executiva, ou é empresário, e você não entende nada de pipeline e estrutura de dados, você não faz a mínima ideia do que é um agente de IA, como construir ele, se você não sabe decidir entre uma solução off-the-shelf ou customizada, e por último, se você acha que segurança da informação é um detalhe técnico, então eu vou te colocar uma grande pulga atrás da orelha. O teu negócio está correndo risco. Por quê? Me permita dizer, porque você é um analfabeto no novo mundo da tecnologia digital. Mas não se espante, a grande parte, 99,9% das pessoas em cargos executivos hoje também são analfabetos digitais na era da IA. Nós reduzimos, está todo mundo na mesma base. Isso pode ser encarado com medo ou como uma grande oportunidade. Aqui na Dell a gente acredita que é uma grande oportunidade. Imagine que eu resetei o mundo. Você tem a condição de sair na frente de quem ainda não fez nada a respeito disso. Então, se você quiser mais informações de como a gente pode ir junto, fazer um rewire cultural na sua empresa, converse com a gente vai ter um prazer enorme de fazer esse estudo junto com você, como a gente já está fazendo com outros clientes. E lembrando,
Eu falei sobre isso, sobre o advento da IA em outros episódios do Dell Insights, quando a gente falou sobre o fim da cultura corporativa, sobre o fim da era dos cargos e salários, um monte de tendências que cada vez mais são realidades num curtíssimo espaço de tempo. Então, esse Dell Insights foi instigador e eu espero que também tenha sido inspirador para você. Um grande abraço, admirável mundo novo, né? Um grande abraço e até o próximo Dell Insights. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.